que as provas do Camargo e as provas do CEP geralmente estão iguais a do roteiro, tá bom? Vou começar com dilatação. Dilatação era para ser um conteúdo simples, só que no roteiro, na minha opinião, são as duas questões mais complexas que tem. O resto é tipo, muito mais na boa. Tá? O comecinho do roteiro é muito mais difícil do que todo o resto. Dilatação é quando alguma coisa dilata ou comprime. Tá? Então, o que é dilatar? É aumentar o tamanho. Tá? A gente tem 3 tipos de dilatação. Então, linear, que é tipo quando a gente vai olhar para coisa em linha, em barra. Okay. Você tá fora. Não tem problema. Então tá. Qualquer coisa dá pra... Melhor? Mas aí fica coisado o quadro, né? Se bem que foda-se. Desculpa. Então assim, tem dilatação linear. Então, é quando a gente for analisar barra, principalmente. Daí depois dilatação superficial, que quando a gente for analisar tipo, alguma coisa que tem a superfície, alguma coisa que tem área, placa, chapa metálica. E dilatação volumétrica, que não tem conta com dilatação volumétrica no roteiro. E ainda bem, porque seria mais difícil, porque daí tem dilatação real, dilatação aparente, ia ser uma merda pra calcular, tá? Vamos começar com dilatação linear. Tá. Seguinte, dilatação linear tem uma fórmula. E todas as fórmulas de dilatação, na realidade, elas são a mesma coisa, tá? A única coisa que vai mudar é o coeficiente ou a letra, né? O espaço que a gente vai usar. Com dilatação linear, a gente vai usar ΔL, zero, coeficiente linear. Na superficial, ao invés de comprimento, a gente vai usar a superfície, na volumétrica, volume. A única coisa que vai mudar é isso daqui, que é o coeficiente, tá bom? Então, vamos lá. Pensando assim, dilatação linear, a gente tem uma barra, tá? Se eu pegar essa barra aqui e eu esquentar essa barra, ela vai aumentar de tamanho, tá? Então, ela aumenta isso daqui de tamanho, por exemplo. Isso daqui, esse que aumentou, é o que eu vou chamar de ΔL, que seria a minha dilatação, tá bom? Esse comprimento aqui, ó, inicial, é o que eu vou chamar de L0. Sempre que você tem um zero nas coisas, geralmente é inicial, tá? E daí, o material com que é feita essa barra aqui é o que eu vou chamar de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Querem que eu escreva aqui do lado? Não? Sim. Tá. Então é isso. Vocês precisam saber que isso aqui é a dilatação. Então, se eu tenho uma barra de 10 metros, eu esquento ela a 50 graus. Minha variação de temperatura, 50 graus. Meu comprimento inicial, 10 metros. Se ela foi para 11 metros, minha dilatação linear é de 1 metro. O meu ΔL é 1 metro, que ela aumentou 1 metro. Faz sentido? Até aqui tá tranquilo? Tá. Então, de volta. Isso daqui é bem importante, tá? Isso daqui seria o coeficiente e meio que indica o material com que aquilo ali é feito. Cada material vai ter um coeficiente diferente, tá? É isso. Até aqui foi? Certeza? Que geralmente vai ser em notação. Tá? Eu vou começar a fazer o 1 e daí eu vou revisar a anotação, tá? Certeza que vocês entenderam direito? Tá. Então vamos lá. Vou começar a fazer o primeiro exercício do roteiro do Camargo aqui, tá? Mentira, quero passar uma coisa antes. Notação. Não, mais uma coisa. Lâmina bimetálica. Isso é um bagulho que é bem importante, tá bom? Lâmina bimetálica. Seguinte, o que você deduz pelo nome? Lâmina, tipo uma lâmina, bi, 2, metálica, metal, bi, metálica, 2 metais, lâmina, 2 metais. Você tem uma lâmina, tem 2 metais. Tá bom? Então, 2 metais diferentes, por exemplo, aço e ferro. Tá bom? E por que eu estava falando que isso aqui é muito importante? Porque é basicamente isso que você vai precisar saber para a lâmina bimetálica.
cada elemento tem um alfa diferente. Então, se o meu alfa aqui do aço, por exemplo, ele é 25 vezes 10 a menos 6. E aqui do ferro, o meu alfa é 2 vezes 10 a menos 6. Quem que tem o maior alfa? O aço. Tá? Esse númerozinho aqui é maior do que esse. Então, o que vai acontecer? O aço é o que ele vai sofrer mais com ou aumento ou diminuição de temperatura, tá bom? Então, se eu esquentar essa barra aqui, as duas vão dilatar. Só que o aço, por ter esse coeficiente aqui maior, ele vai dilatar mais. E se eu resfriar ela, quem que vai resfriar mais? Ele também. O aço também, tá? Ele quem vai sofrer mais. O que tem o maior coeficiente é quem sofre mais, independente de estar esquentando ou resfriando, tá bom? Então, se eu resfriar, o aço vai resfriar e comprimir mais do que o ferro. Se eu esquentar, o aço vai dilatar mais do que o ferro. Beleza? Isso daqui é importante porque, assim, trabalhando dentro de lâmina bimetálica, se eu esquentar isso daqui, lembra que o aço é maior do que o ferro, tá bom? Nesse exemplo. Se eu esquentar o aço, ele vai crescer muito mais do que o ferro. O ferro também vai crescer, mas não tanto quanto o aço. Faz sentido? Tá. Então, o que vai acontecer? O ferro vai puxar isso daqui para baixo. É meio difícil de imaginar. Então, pensa que esse negócio de cima tá fazendo força aqui no negócio de baixo. Aqui, ó, tá vendo que tá sobrando uma pontinha? Tá fazendo força aqui para baixo. Ontem não entenderam isso daqui de jeito nenhum, daí eu peguei uma folha para explicar isso daqui. Daí fica um pouco mais claro. Tipo, aqui eu tenho duas folhas. Essa aqui de cima é o meu aço, a de baixo é o meu ferro. Então, quando eu esquento, o ferro vai dilatar mais do que o aço. Vai curvar para baixo. Não vou falar. Faz sentido? É isso, tá bom? É isso daqui. É uma longa explicação. Quando eu resfriar essa barra, vai acontecer o contrário. Então, se eu resfriar essa barra daqui, o aço vai contrair mais do que o ferro. Eu vou ter que anotar. Então, o aço, ele vai ficar menor do que o ferro. E daí vai ser o contrário. Vai fazer uma força aqui pra cima, ela vai curvar pra cima. Isso aqui faz sentido? Mesmo? Tá. Então, quando vocês estiverem em questão de lâmina metálica, o que vocês fazem? Vê lá no enunciado, vê como que ela está posicionada. Se tiver desenho, como tem no roteiro do Camargo ali, no que eu imprimi eu não coloquei desenho de propósito para, tipo, vocês pensarem no negócio, tá? Desenhe, tá? Desenhe, escreve qual que tá em cima, qual que tá embaixo, escreve o alfa do lado e daí depois desenha qual que vai dilatar mais, qual que vai dilatar menos, para vocês visualizarem melhor e falar, tá, isso aqui vai curvar para baixo, vai curvar para cima, não vai curvar, não sei. Beleza? Tenta fazer o 2 do roteiro sozinho. Teu raciocínio estava certo, mas é que você fez como se tivesse sido aquecido. Então aqui, você tem aço e aqui embaixo você tem zinco, né? Ele está dizendo que o do zinco é maior do que o aço, então o zinco vai sofrer mais, independente do que for. Então ele vai resfriar mais. Se ele for resfriar mais, ele vai ficar menor do que o aço. Então o aço vai estar aqui e o zinco vai estar aqui. Para onde que ela vai curvar? Para baixo. Fez sentido? Todo mundo chegou a isso, né? Você só fez como se estivesse esquentando, mas tipo, teu raciocínio tá certinho. Tá, então agora vamos fazer a 1 do roteiro, tá bom? Lâmina bimetálica é para ser fácil. Só desenhar o bagulho e interpretar direitinho, beleza? E tomar cuidado para ver se está esquentando ou resfriando. Então vamos para 1. Entendi. Mas aí, como é que ele... Não pegou? Não. Tipo assim, ó, você tem o aço em cima, o aço, tipo, fica, e o zinco encolhe. Isso. Daí a lâmina curva pra baixo, porque o maior vai curvar em cima dele. Isso. É tipo o exemplo da folha. Se você quiser, pega 2 folhas na hora da prova e faz. Ah, tá bom. Você disse que tá aqui pra ela.
Vamos pra 1, tá? Um trilho de trem de 10 metros de comprimento está inicialmente a 20 graus Celsius. Se ele for aquecido até 60 graus, seu novo comprimento aumentará. Considere o coeficiente de dilatação linear do ácido do trilho de 12 vezes 10 a menos 6. Então vamos lá. Você tem um trilho de trem. Trilho de trem você vai olhar o quê? Superficial, volumétrica, linear? Linear. Linear. Linha, né? Então vamos lá. O seu trilho de trem ele tem 10 metros. Então, o seu L0, que é o comprimento inicial, vai ser 10. Daí ele fala que está inicialmente a 20 graus e ele aquece até 60. Então qual que é a minha variação de temperatura? 40. Todo mundo enxerga por quê? Peraí, a variação é TF menos T0, né? Isso. Daí ele pergunta, seu novo comprimento aumentará? Sim, óbvio que vai aumentar porque está aumentando a temperatura. Mas ele quer saber em quanto. Ele fala que o coeficiente de dilatação linear é de 12 vezes 10 a menos 6. Então, o seu alfa, 12 vezes 10 a menos 6. O que ele quer descobrir aqui? Teu ΔL, que é a tua dilatação linear. Eu vou resolver essa com vocês porque ela é um pouco chatinha. Porque nas alternativas ele pede o valor em porcentagem. E daí depois vai ser meio chato de fazer, tá bom? Não é 12? 12 vezes 10 a menos 6. Perdão. 12 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. A gente tem que calcular o seu ΔL. Até aqui todo mundo foi? Tá. Então vamos substituir na fórmula. Tá bom? ΔL é igual a L0, que é 10, vezes 12 vezes 10 a menos 6, vezes 40. Pode ser em grau Celsius ou tem que ser em Kelvin? Não, aqui pode ser grau normal, grau Celsius, tá? Agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo pra vir pra notação científica, tá bom? É o seguinte, notação científica, a gente precisa ter só uma basezinha de como que faz conta com notação, tá? Mas não é difícil. Notação científica, ela tem tipo uma estrutura, tá bom? Você tem um número, você tem a base, você tem o seu expoente, beleza? Tá. Aqui, essa aqui é a sua base, isso aqui é o seu expoente, isso daqui é um negócio que chama de mantissa. Filho do Tite. Tá? Não precisa saber esses nomes. Isso daqui eu não vou chamar de mantissa, eu vou chamar de númerozinho da frente. Vai ser um pouco mais fácil pra gente trabalhar do que mantissa, tá bom? Então é o seguinte, essa daqui é a estrutura da notação. E a gente vai trabalhar com conta com notação. Então, por exemplo, 3 vezes 10 a sexta mais 3 vezes 10 a sexta. O que acontece quando a gente tem uma soma de notação? Qualquer conta com notação, você não mexe na base. A base fica 10, sempre. Deixa ela ali. A não ser que seja diferente. Não vai ser diferente, mas 10. Sempre vai ser 10. Tá bom? Não, sim, mas vai ser tipo, 10 na quarta e 10 na terça. Mas ele é expoente. A base nunca muda. 10 nunca muda. Não, tá bom. Oi, Pedro. O que você vai fazer? Saúde. Quer um chá? Tá. Posso ir ao homem? Então aqui. Quando você tem uma soma de notação científica, você vai somar o númerozinho da frente. Então, 3 mais 3. O 3 é o teu númerozinho da frente. Você soma o seu númerozinho da frente, conserva a base expoente. Não muda. Isso na soma. Porque é positiva, né? Expoente. Mas se fosse negativo também, se fosse menos 6 aqui, ia continuar sendo menos 6 aqui. Se Tá bom? fosse só em um. Como assim? Só um é negativo. Se Daí só corta. fosse negativo, aí Não começa. ia ficar um negócio diferente. Mas é que Porque daí ele vai dar 0, daí 0 é 1. Não. Aí vai dar.
Você Na passou. real, O né? Camargo falou que sim. Se você fosse. Não, se fosse negativo aqui, você ia ter que igualar essas bases. Então você ia transformar algum desses aqui ou pra 6 ou pra -6 e daí ia dar problema. Não Tá. vai ser, então. Mas não vai ser. Então, aqui, tá? Quando você tem o mesmo expoente, você só soma o númerozinho da frente e deixa o resto igual. Beleza? Agora, quando você, por exemplo, tem uma multiplicação de notação, você consegue enxergar? Não. Não? Então, quando você tem uma multiplicação de notação, o que você vai fazer? Escreva um vezes aqui para vocês. Você vai multiplicar o teu númerozinho da frente. Só o númerozinho da frente. Só o númerozinho da frente. Aqui você só somou o númerozinho da frente. Aqui você só vai multiplicar o númerozinho da frente. 3 vezes 3, 9. Vezes 10, nunca muda a base. E agora sim, quando a gente tem uma multiplicação, a gente vai somar os expoentes. 6 mais 6, 12. Tá bom? É isso daqui. Quando a gente tiver, daí, divisão, você divide os numerozinhos da frente e diminui os expoentes. Se você tem uma subtração, você subtrai os numerozinhos da frente e mantém o expoente. Beleza? Foi? Faz sentido? Uhum. Tá. E se Agora? subtrai é a mesma lógica. Isso. Você subtrai. Subtração é tipo uma conta junto da adição ali, não é? Elas são meio irmãzinhas. Então você vai subtrair e vai manter isso daqui, Uma criança. tá bom? Na divisão é mais ou menos a mesma coisa. Multiplicação e divisão elas são meio irmãzinhas. Então você vai dividir isso daqui e ao invés de somar, vai subtrair os expoentes daí. Ah, tá. Beleza? Isso é a base que a gente vai precisar. Uma coisa que vocês precisam saber: se você tem um número elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Tá bom? Então é isso. Isso aqui é a base que a gente vai precisar para notação científica por enquanto. Se tiver mais alguma coisa, daí eu acho que eu falo depois. Tá, mas o Camargo fez uns exercícios que era diferente. Não é, não. Sim. Eu acordei no meio de uma aula, daí eu vi. Eu acordei. Essa frase começou muito bem. Eu acordei no meio de uma aula e eu vi um exercício que era diferente. Manu, olha primeiro. Hã? É que não é. Não, tá bom. Mas aí, quando é divisão, divide ou multiplica? Divide a mantis? O númerozinho da frente divide. A Ele mantiça cortou. divide. Isso aqui que você cortou. Mas 3 dividido por 3 é. Ele cortou esse aqui e esse aqui. Né? Eu acho, não sei. Sim. Sempre que você multiplicar por alguma coisa ou adicionar alguma coisa, não sei, você só vai mudar o númerozinho da frente. Sempre o númerozinho da frente, que é a mantiça. Tá bom? Mas 6 menos 6 é 0. Onde? Isso que ela tá falando. Na minha conta hipotética. Isso é conta hipotética. De divisão. Dá 0. Daí dá 1. Daí dá 1. Não, 6 menos 6. Ah, sim. Daí não tem mantiça nenhuma. Tá, entendi mais ou menos o que você fez. Como se fosse tipo 3 vezes 10 a sexta dividido por 3 vezes 10 a sexta, tá? Daí Dá 1. diminui aqui, 1, 6 menos 6 dá 0. Sim, tá. Beleza. Então, vamos fazer 1, beleza? A partir daqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a anotação. Esse aqui é o númerozinho da frente. É só ele que eu vou mexer, tá bom? Então, vamos lá. 10 vezes 12, 120. Eu não vou multiplicar direto, eu vou fazer aos poucos, sabe? 10 vezes 12, 120 vezes 10 a menos 6, vezes 40. Agora, o que eu vou fazer? Pego o meu númerozinho da frente ainda e vou multiplicar pelo que eu tenho aqui. Só mudo o númerozinho da frente. Então, 4, 12, 48, 4.800. Vezes 10 a menos 6. Pronto, a gente chegou na minha dilatação linear. Tá bom? Só que, se você for ver as alternativas, isso aqui em metro, né? Se você for ver as alternativas, ele pergunta quanto isso daqui vale do meu comprimento inicial.
E agora que é a parte difícil de verdade do exercício. Porque eu vou ter que transformar isso aqui para número de gente, para daí eu poder fazer minha conta. Tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? 4,8. Uhum. Quando, ó, hipoteticamente, eu tenho uma vírgulazinha aqui, né? Se eu jogo a minha vírgula para a esquerda, eu vou aumentar um aqui. Se eu jogo a minha vírgulazinha para a esquerda, eu vou aumentar um aqui. Se eu jogo para a esquerda, aumento mais um aqui. Isso faz sentido? Quando eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar aqui. Uhum. Beleza? Foi? Tá. Então, se eu jogar 1, 2, 3 casas na minha vírgula aqui, 4,8 vezes 10, joguei 3 casas, vou aumentar 3. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Tá bom? Elevado a 10 a menos 3. Agora eu ainda quero continuar transformando isso daqui para número de gente, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou continuar jogando minha vírgula mais casa para lá. Então, vou jogar ela uma para cá, 0,48, tá? Vou jogar ela mais uma para lá, 0,048. Vou jogar ela mais uma para lá, 0,0048. Para que isso daqui vire 0. Tá? Que daí vai ficar vezes 10 a 0, que vai dar 1. Fez sentido, mais ou menos? Tá. Então é isso daqui. A minha dilatação linear foi isso daqui. Consegui entender mais ou menos? Mas por que tem que dar 0,0048 e não pode dar 0,4,8? Pra tirar da notificação. É porque... Ah, tá. É que eu tirei da notificação. Se você quiser, você pode colocar todos os números em notação científica e daí fazer todos os números em notação. Eu acho mais difícil e eu acho mais fácil de se confundir, tá? Mas assim, faz do jeito que você quiser. O Camargo fez essa porra aqui por regras de 3 com notação científica. Sim. Eu acho mais difícil. Eu também acho. Então, vou tentar fazer desse jeito com o número de gente. Porque acho que todo mundo não está tão familiarizado com notação quanto número, de verdade. Tá bom? Então vamos lá. Eu cheguei na minha dilatação linear. Isso aqui ainda é fácil. O foda é que no exercício ele deu lá pra gente 5 alternativas e dele pergunta, isso daqui representa quantos por cento do meu comprimento inicial? O meu comprimento inicial aqui, ele é 10. Então eu tenho que descobrir quanto que é 0,0048 de 10. Chato. Quando eu fui fazer o exercício, eu olhei e falei, tá. Eu olhei as alternativas antes. E ele fala, entre 1 e 2%, entre 2 e 3%, entre 3 e 4% e menos de 0,1%. Eu bati o olho e falei, tá, isso aqui é menos de 0,1%. Se você quiser, você pode aproximar um pouquinho. Tipo, 10% de 10 é 1. 1% de 10, 0,1. 0,1% de 10, 0,01. Então, 0,01, 0,10, 0,100. Isso daqui é menos do que isso. Então, 0,0048 é menos do que 0,01. Então, se quisesse fazer assim, só pensar assim, você pode marcar e pôr com puta trampo. Se você não quiser fazer assim, e você quiser chegar num valor exato, daí a gente pode fazer uma regra de 3. A gente pode pensar que o meu comprimento inicial de 10 metros, ele equivale a 100%. E daí eu quero descobrir quanto que vale 0,0048. Tá bom? Então eu vou multiplicar cruzado. 10x é igual a 0,48. X é igual a 0,48 dividido por 10, que é igual a 0,048%. Tá bom? Então, de volta. Menos do que 1%, menos do que 0,1%. Isso daqui seria mais ou menos 0,05, né? Então, bem menos do que 1%, menos do que 0,1%. Pegou? Não muito. Sim. É porque o 8 é maior que 5, daí... Uhum. Daí sobe o 4. Só aproximadamente. O 48 tá perto de 50 aqui.
Não. Não. Tá, deixa eu perguntar. É. Tipo assim, a anotação, pra tirar da anotação, tem que ir coisando o número, tipo, ou botando pra lá, se for positivo, ou botando pra lá, se for negativo, até virar 10 na 1. Depende de onde você quer chegar. Eu fui até virar 10 na 0, que daí é 1, né? E daí foda-se. Daí eu tirei da anotação de verdade. Entendi. Né? Quando eu chego aqui em 10 elevado a 0, isso aqui é 1. Então é como se eu estivesse cortando. Tá? Então, aqui ficaria a letra A. Fez sentido pra todo mundo? Mesmo? Não? Fez. E só não quero fazer sozinha isso. Então. Aqui. Eu acho que a gente fez o 2, a gente acabou um. Foi bem mais rápido do que o outro, na verdade. Eu achei que vocês iam ter muito mais dificuldade. O 3 que a gente vai fazer agora, na minha opinião, é o mais chato. O mais difícil do roteiro. É bem. Tem muita coisa. Tá? Então, é isso. Não vai ter 0. O exercício 2, ele dá pra gente Chatice. um exercício com dilatação Nossa, é menos que 0, superficial. né? Tá bom? Dilatação superficial. Tá foda hoje, hein? Dilatação superficial é tipo dilatação linear. Só que ao invés de você estar analisando alguma coisa que tem comprimento, você vai analisar alguma coisa que tem área, que tem superfície. Então, aqui. Dilatação superficial. Você vai ter delta S igual a S0 vezes beta vezes delta T. Tá bom? Percebe que a fórmula ela é basicamente igual. Só muda isso. Delta L, que é dilatação linear. Aqui, delta S, dilatação superficial. L0, comprimento inicial. S0, superfície inicial. Então, a única coisa que muda vai ser a letra que a gente vai usar, né? Para superfície ou para comprimento. E aqui que vai mudar de verdade. Esse beta aqui. Esse beta, ele vai ser o coeficiente de dilatação, que nem o alfa, só que é superficial. Então, o beta, ele vale 2 alfa, tá bom? Então, se o meu alfa, ele vale 2, o meu beta vale 4, tá bom? É o dobro. O beta é o dobro do alfa, beleza? Até aqui foi? É mais ou menos a mesma coisa, tá bom? A gente só vai mudar o beta, que é 2 vezes o alfa, e daí a letra que a gente for usar. Então vamos embora. Lá no exercício 3, ele dá pra gente que tem um retângulo que tem área inicial de 0,2. 0,2 é o S0. Então, S0, 0,2. Quando é aquecido, só aumenta em 0,01%. Então, o meu delta S, é que eu preciso que vocês prestem atenção. O meu delta S, ele vai ser 0,01% em cima disso daqui. Faz sentido? Não? Ó, eu tenho isso daqui, tem uma área. Eu estou aquecendo ele e ele fala no enunciado que vai dilatar 0,01%. Ah, tá. Então, o meu delta S, que é a minha dilatação superficial, vai ser a dilatação em cima disso daqui, 0,01% em cima do 0,2, que é a minha área inicial. Beleza? Foi? Tá. Daí agora, ele fala que a variação de temperatura é 50. Então, meu delta T, 50 graus. E ele pede aqui coeficiente de dilatação linear. O que é coeficiente de dilatação linear? Alfa. Alfa. Mas aí é só multiplicar por 2. Mas você não pode se confundir com isso daqui. O que ele quer é o alfa. Só que ele te dá todos os valores para você calcular o beta.
não é o beta que ele quer, é o alfa. Você vai ter que descobrir aqui o seu beta também para descobrir o alfa depois, tá? Mas primeiro de tudo, você precisa descobrir o seu beta. Beleza? Não esquece. Sempre que... Não sei se vocês estavam aqui na aula de biologia ou na aula de química que eu falei de resolução de questão. Tava? Ignora tudo e foca só nas coisas. Quando você for resolver uma questão, primeiro, você entende o que está acontecendo ali naquela questão. Então, você tem um negócio, ele está aquecendo, dilatando, 0,01% em cima disso daqui, e você vai extrair os dados do problema. Então, o que o problema te dá direto? S0 e ΔT. Beleza? E daí, ele te dá dado para calcular o ΔS. Depois que você tem esses três calculados, você põe na fórmula e descobre o beta. E daí depois você descobre o alfa. Bota purpurina, bota glitter, escreve alguma coisa aqui do lado desse alfa para você saber que é ele que você quer calcular e não o beta. Tá bom? A gente vai chegar no beta e todo mundo que for resolver, ou uma boa parte do pessoal que for resolver, pega e fala, cheguei no beta, 2 vezes alguma coisa. E errou. Divide. Tá? Divide? Aham. Como se estivesse multiplicando, isola lá, né? Alfa é beta sobre 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, o meu ΔS não é 0,01, né? O ΔS é 0,01% em cima disso daqui. Faz sentido? Então, isso aqui não é o valor dele, eu ainda tenho que calcular ele. Beleza? Então, vamos lá. ΔS seria 0,01% vezes 0,2. Beleza? Só que isso daqui é uma leve pegadinha. Assim. 0,01%, 0,01%. Mas por que multiplica? Porque eu estou descobrindo uma porcentagem de alguma coisa, né? Quando eu quero descobrir uma porcentagem de alguma coisa, eu multiplico. Tipo, 16% de 100. Eu vou multiplicar 0,16, que é 16%, de 100. 0,6 vezes 100 dá 16. Multiplicação. Faz sentido? Mais ou menos? Não? De 0,1. Tá, ok. Eu vou fazer, daí depois você pega. Mas acho, sei lá, mais fácil aceitar. 0,01% é 0,0001. Tá. Eu achei a resolução do Camargo nesse exercício mais difícil porque ele fez com notação científica e calculou regra de 3. Tá? Se vocês quiserem fazer do jeito dele, fiquem à vontade. Esse aqui é o meu jeito, eu acho mais fácil. Tá? Então vamos lá. Vamos substituir isso daqui, né? 0,0001 vezes 0,2. Então, ΔS vai ser 0,000 mais um 0, 2. Ai, porque é assim, ó, por 100. Uhum. Daí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Oi. Não? Acho que não. Não divide 100 por 0,2 depois. Multiplica pelo... Acho que não. Tá. Ó, então, vocês entenderam por que meu ΔS deu isso daqui? Mesmo? Tá. Então, aqui. Vou substituir isso daqui na fórmula. Agora eu cheguei no meu valor de verdade do ΔS, que é 0,00002. Vocês preferem passar isso daqui para notação e fazer conta com notação ou primeiro... Não, né? Ele tentou a educação positiva. Aqui. Tá. Não deu certo, quase 30. Tá, então vamos lá. Fórmula. ΔS, S0, se enxerga? Enxerga. S0 vezes beta vezes ΔT. ΔS 0,00002 igual a 0,2 vezes beta vezes 50, que é meu ΔT. Então agora, 0,00002
igual a 0,2 vezes 50, 10 beta. Quero descobrir meu beta, o que está multiplicando passa para lá dividindo. 0,000000002 dividido por 10, que é igual a 0,0000002. Não. Tá bom? Então, isso aqui é o que vale meu beta. Ah, tá. Agora eu vou passar isso daqui para notação. Tá bom? Então, como que eu faço para passar para notação? Vou pegar essa vírgula e jogar até dar um número de verdade. Um número que esteja entre 1 e 10. Tá bom? Então, jogar vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para cá. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a 6. Só que é um número menor do que 1. Menos 6, né? Estou jogando uma vírgula para a direita. Beleza? Essa aqui é a minha resposta? Não. Cheguei no meu valor de beta. Tá bom? Então, como que eu faço para descobrir o alfa? Divide por 2. Então, o meu alfa é igual a... 2, 3, 4, 5. Não, você que não sabe fazer notação científica. Isso aqui dividido por 2 dá quanto? Não, foda-se, eu faço isso. Quanto que é? O quê? Ó, isso daqui Viado. dividido por 2. 1 vezes o quê? Vezes 10 no menos 6. Fechou. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Fechou? Bem melhor que a última vez. Bem melhor. Bem melhor do que ontem. Fala deles. Meu Deus. Que benção. Diz que tá gravando. Tá. Não. Não. Você Tá. vai terminar antes, será? Com certeza. Óbvio. Eu demorei Você vai papo de embora, 1 hora quase pra montar isso aqui. Nossa. Só 3 eu demorei tipo uns 20 embora, minutos pra certo? fazer. Não, não é isso. Por isso você fez, então. Divididos por Disse 2. que ia voltar. Ela tá com irmã aqui. É, porque eu É cheguei igual no meu ao beta, né? passivo agressivo. Eu quero descobrir o alfa. Embora. Ele pede lá o coeficiente de rotação linear. Então isso aqui é 2 vezes isso. Então isso é metade disso. Beleza? Tem que fazer isso mesmo. Tá. Aqui, fechou? O alfa não era pra ser maior? Não tem nada a ver com física. Mas quando Não. alguém fala, você é Ela tá falando de alfa e beta. Você é beta, você é menos que o alfa. Por que o alfa é Beta é maior? mais? Beta é mais. Beta é menos. Então, beta é menos, mas na teoria, na física não. Ah, entendi. Alfa é mais. Alfa é mais. Alfa é mais pra mim, tá? Ó, isso daqui é relação, tá? Então, beta, 1 beta é 2 alfa. Você quer descobrir alfa? Se você não pega direto, você pode isolar isso daqui, né? Tá multiplicando, passa pra lá dividindo. Então, alfa é igual a beta dividido por 2. Você quer isolar o beta? Passa pra dividindo pra lá multiplicando. Tá bom? Foi mesmo, de verdade? Dúvida? Ninguém? Ah, tá. Então, fechou. Vamos para 4, que é a última de dilatação e é teórico, tá bom? Então eu passei aqui linear, que é essa fórmula, passei superficial, que é essa fórmula, e agora a última, que é a volumétrica, tá bom? A volumétrica é a mesma coisa, só vai mudar o coeficiente. Então, ΔS, ΔV de volume. S0, V0 de volume. A única coisa que muda é o coeficiente. Aqui é alfa, aqui é beta, aqui é um Y. Tá. E aqui, ΔT. Tem nome esse Y, hein? Eu não sei, eu acho que... Eu não sei se é bem um Y. Eu também acho que é alguma letra. Não, grega. é Deve ser uma, tipo alguma tipo- letra grega, né? É assim, é. Como que é? Tipo assim, ó. Ah. Então, Então, beleza? Eu acho que não vai ter volumétrica. Quer dizer, o Camargo não botou conta com dilatação volumétrica na prova, tá bom? Isso aqui é só teoria. Mas não foi Camargo. Aqui é aquele mesmo esquema, tá? O beta é 2 alfa, Eu tava metrando. nesse caso, o Y, ele é 3 alfa, tá bom? Alfa, 2 alfa, 3 alfa. Só isso. Bem.
acho que não vai ter questão com dilatação volumétrica, e que bom, porque seria o tipo de dilatação mais difícil. Porque quando você tem volume, você está, por exemplo, aquecendo uma garrafa, o volume daquilo ali vai sair, se ela está tipo, cheia até o talo, você vai começar a ferver aquilo, ela vai dilatar, o volume vai dilatar, vai escorrer, só que aquele volume é só a dilatação aparente, porque o recipiente também dilatou. Então, a dilatação real seria o que ele dilatou mais o que saiu, que é o que a gente chama de aparente, e ia ser uma merda pra calcular, ia ser chato. Fala pra você Então- gravar de novo. Eu tava me estralando, a Gabi tava prendendo o cabelo. Tá. Você é capaz de uma postagem. Ah. Você vai gritar pra ela? Grita. Mamãe! Grita um pouco. Tudo bem? O que você quer? A querida Manu solicitou para que a senhora gravasse de volta, porque ela estava ajeitando... Não, a Gabi se instalando e a Gabi estava ajeitando o cabelo. Não acredito. Eu também não, mas acredite. Não, só se ficou muito bizarro. Se ficou normal, pode... Não sei. Vou olhar. Não Vou olhar. Se ficar bizarro, eu faço de novo. Tá bom. Tá, enfim. Avise. Vamos para a última de dilatação, que é a 4. Tá? Tá muito feio. Não. Ele está dizendo Tá aqui: feio. Tá feio. um corpo sofre uma dilatação térmica em seu volume. Essa dilatação depende do... Então, a dilatação, do que depende a dilatação? Volume inicial, variação de temperatura e o coeficiente. Isso. Então, sempre que ele perguntar do que depende, você pensa numa fórmula. Tá? Do que depende o peso? Massa vezes gravidade. Do que depende a força? Massa vezes aceleração. Então eu vou riscar. Do que depende isso daqui? Se Do não que cair, depende a eu vou volumétrica? Volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Vamos para as alternativas que Mas eu sei. está dizendo É igual isso. tudo. Então, A, massa, não tem massa. B, densidade, não tem densidade também. C, comprimento inicial. Comprimento não é linear. Não, comprimento não é linear. Ele está pedindo na volumétrica, Uhum. tá? D, volume inicial, variação de temperatura, sim, e densidade. Não, densidade não. Daí Tá. minha avó. E daí a última é volume inicial, variação de temperatura e material do que é feito. Sim, tá? O material do que é feito, de volta, é o coeficiente, tá bom? O coeficiente mostra pra gente o material com que aquilo lá é feito. Beleza? Cada material tem um coeficiente diferente. Fez sentido até aqui? Mesmo? Ninguém tem nada de dúvida em nenhuma? Ninguém tem nada de dúvida em Não. nenhuma das questões? Pode ficar feliz. Pula, pai. Bênção, velho.